Você está aqui. Nós queremos continuar o que nós estávamos falando no domingo. Nós estávamos ministrando domingo que há o quê? Há o quê? Poder na igreja. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo que está em nós e nos nossos irmãos, porque temos medidas diferentes de realidade com Deus, tanto medidas diferentes de fé, como medidas diferentes de dons, ministérios diferentes. Então, para relembrar um pouquinho, quero convidar você aí novamente, antes de entrarmos no próximo texto, a 1 Coríntios capítulo 12, e leia comigo lá já o versículo 4, para a gente adiantar um pouquinho, mas eu quero que você lembre novamente que há, 1 Coríntios 12, 4, coloca o texto aqui para mim, por favor. Há uma diversidade de dons, né? Mas o Espírito, né, é o mesmo. Há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo está em mim, está em você. A Bíblia fala que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, glória a Deus por isso, mas os dons que temos são diferentes, e é por isso, e nós sabemos que há uma lista grande de dons, não tem como nós termos todos os dons, e também não é o propósito de Deus colocar todos os dons numa pessoa, muito pelo contrário, nós juntos representamos o corpo de Cristo, nós juntos é que realmente podemos expressar a realidade da grandeza de Deus. Só Jesus andou na terra nessa plenitude de manifestação do caráter, dos dons e do poder de Deus em plenitude em uma única pessoa, porque ele era o Cristo. Agora o Cristo é representado através do seu corpo, que é a igreja. Então, versículo 5 fala que há o quê? Diferentes ministérios. Então, há uma diversidade de dons e há diferentes ministérios, mas o Senhor, porque quando fala dos ministérios, já está falando de uma obra corpórea na igreja, onde você não só tem os seus talentos individuais, mas agora você tem uma função operacional dentro do corpo de Cristo. Reparou que os dons fala que é o mesmo Espírito em todos? Mas no ministério fala o quê? Que o Senhor é o mesmo. Quer dizer, o Senhor que estabeleceu o pastor Rodrigo numa função pastoral é o mesmo Senhor que você tem, que dirige a sua vida e que você é um servo dele. É o mesmo Senhor que dirige você lá no seu cotidiano, no seu secular, te dando direções para como você representar o reino de Deus lá fora. É o mesmo Senhor que estabeleceu a mim como apóstolo aqui da igreja, ao pastor Rodrigo como pastor aqui na igreja, com uma função ministerial para fazer a coordenação da organização dos dons e funcionamento deles dentro da igreja. E o versículo 6 fala o quê? Que há uma diversidade de operações. Aqui, quando nós falamos dessas operações, é porque Deus também escolheu, porque, pode ver, há uma diversidade de operações, mas é o mesmo, o quê? Deus que opera tudo em todos, porque essa diversidade de operações está falando de um nível superior de manifestação do poder de Deus no meio da igreja, em prol da igreja, em prol da implantação do reino. E isso Deus escolheu alguns e deu este poder para alguns. Então é importante nós entendermos isso. Estou só fazendo uma revisãozinha de domingo passado, porque muitas pessoas não entendem isso com esta clareza. Mas quando você vem a entender isto com clareza, você começa a entender que para você chegar no maior nível de maturidade, de experiências com Deus e de conhecimento de Deus, você precisa se conectar com os irmãos. Porque o caráter de Deus, a pessoa de Deus se manifesta na terra através das expressões dos homens agindo através
do Espírito Santo. Como é que você conhece Deus? Através da vida de Deus que se manifesta através dos meus irmãos. Por exemplo, um irmão que tem o conhecimento da palavra, que ele tem revelação da palavra, quando ele ministra, ele tem, por exemplo, o ministério de mestre. Quando ele ensina a palavra, ele ensina a palavra dirigido pelo Espírito Santo, exercendo um ministério. Aonde? No corpo de Cristo. Com qual função? Edificação dos membros para aperfeiçoamento dos membros. Quando ele ministra a palavra com este dom, dirigido pelo Espírito, é o próprio Espírito o usando. Então você vai aprender a palavra de quem? Do irmão? Não, você vai aprender a palavra pelo Espírito Santo que está usando o irmão. Não é assim? Se não fosse a unção, a graça, o conhecimento, a revelação que o Espírito Santo derramou sobre aquele irmão e o está usando como um instrumento, você não conheceria. Então, na verdade, quando eu aprendo com o irmão que tem uma unção de mestre, eu, na verdade, estou aprendendo com o próprio Espírito Santo, e o Espírito Santo é o próprio Deus. Eu estou conhecendo mais a Deus, estou conhecendo mais a Cristo. Por isso que é importante, e eu estou trazendo esses 2 cultos para falar disso, porque eu tenho visto na igreja brasileira uma evasão da igreja. Muitas pessoas deixando de congregar, muitas pessoas deixando de ter comunhão com os irmãos na fé, muitas pessoas aderindo uma fé, uma prática de fé residencial. Não, eu cultuo com a minha família na minha sala e Deus fala comigo. É possível? Não só é possível, como também é devido, mas não é o bastante, não é suficiente. Pelo contrário, é muito pouco mediante o necessário e o devido e aquilo que realmente Deus espera de você, porque Deus não fez para ser assim, não é verdade? Olha o que diz o versículo 11 aí de 1 Coríntios 12, fala assim: um só Espírito faz o quê? Opera estas coisas, de que forma? Eu amo esse versículo. O Espírito Santo decidiu dar para o pastor Ronaldo alguns dons. E ele decidiu dar para o Abel outros dons. Sabe o que eu achei interessante? Várias vezes. Numa vez, ele deu isso. No passar do tempo, no desenvolvimento da maturidade, na necessidade do corpo, naquilo que ele foi, Deus acabou, em função da necessidade do corpo, da necessidade, ele dividiu de novo. O texto é claro em dizer isso. Olha aqui, ó. Dividindo a cada homem uma vez, várias vezes. Mas isso é em função do quê? Da necessidade da igreja, da operação funcional sua dentro do corpo de Cristo, contribuindo para a edificação do corpo, para a habilitação do corpo, para a habilitação do crente, para ser mais crente. E nesse funcionamento, né, do corpo, Deus fala: quer dizer, eu vou dar mais isso aqui para ele, porque ele está funcionando muito bem, e ele está indo muito bem, e está sendo necessário. Mas quem que faz isso? Um só Espírito opera essas coisas, que é o Espírito com letra maiúscula, que está ali, é o Espírito Santo. Olha o que fala, versículo 14, ele fala assim: pois o corpo não é um membro, vírgula, mas está na hora da gente entender. Eu preciso do Alevato, eu preciso do Rodrigo, eu preciso do Rogério, eu preciso da Aline, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso do Popó. Por quê, pastor? Porque eles têm dons, ministérios, funções, qualificações, que Deus decidiu dar a eles, que não me deu, mas que nós nos completamos. Você é capaz de dizer isso? Nós nos completamos. Quando que nós vamos começar a entender como... Irmãos, sabe uma história da Bíblia que me impacta muito?
é a Torre de Babel. Pastor, por quê? Porque a gente pensa que tudo é possível para quem está fazendo a vontade de Deus, para quem tem fé. A Bíblia fala que tudo é possível ao... Ok. Você sabia que não é tudo possível só o que crê? E só para quem é de Deus? Está escrito na sua Bíblia. A Bíblia diz, nessa história, que os homens se reuniram e que eles tinham uma só maneira de pensar e uma só maneira de falar, de agir, de pensar, de falar. Sabe o que Deus falou a respeito deles? Agora, os homens têm agora uma só linguagem. Eles têm uma só atitude. Deus vira e fala assim: agora não haverá impossível para eles. Sabe quem falou? Deus falou. E isso me impacta. Deus falar que um monte de homens que não são tementes a Ele, pelo contrário, estavam querendo construir uma torre para afrontá-lo, para desafiá-lo. Deus olhar para esses homens unidos e falar: agora não há impossível para esses caras, porque eles estão unidos numa só maneira de pensar, numa só maneira de falar, e focados num só propósito. Não há impossível para eles. Eu próprio vou descer lá e espalhar esses caras pela terra, para que eles não alcancem o objetivo deles. A igreja deveria entender com maior clareza o poder da unidade. Se nós nos unirmos numa só mente, num só pensamento, num só linguajar, num só agir, num só propósito, não haverá impossível para nós. Mas o diabo está trabalhando para dividir a igreja, falando de escândalos da igreja. Sempre houve e haverá escândalos na igreja. Desde a igreja primitiva, Paulo comentou vários escândalos que aconteceram na igreja primitiva. No ministério de Jesus tinha um escândalo. Judas era um ladrão, Judas era um traidor. Jesus tinha 12 discípulos, existia um escândalo lá dentro. Tinha um cara que roubava. Não sei porque você se surpreende porque algum pastor rouba. Não sei porque você se surpreende porque algum pastor faz alguma coisa errada. Deus foi tão preocupado que permitiu ter um desse na equipe de Jesus, para que você lembrasse: não é porque tem um que todo mundo é assim, é bem menos de 10%. Então nós vamos olhar para os 90% que estão querendo e jogar fora os 10%. É ou não é? Ah, eu não vou congregar, porque mentira. A maioria é temente a Deus, a maioria quer servir a Deus, a maioria são homens e mulheres de Deus que buscam o Espírito Santo. E eu preciso da comunhão com os meus irmãos para eu ser edificado, né? Mas olha o que diz o versículo 18, daí de 1 Coríntios 12. Esse versículo é muito poderoso, né, pastor? Porque ele fala assim: mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. Quer dizer que cada um tem uma função. Deus colocou cada um num lugar. Deus tem um plano. Então, quando você não se encaixa na igreja, a igreja está faltando coisas. Quando você não está no centro da vontade de Deus, a igreja de Jesus está perdendo também. Quando você não responde o seu chamado, não é só você que perde, não, é a igreja que perde, porque você tem uma função no corpo que só pode ser exercida por você. E a hora que você entender isso, você vai começar a fazer as coisas diferentes. Você vai começar a se permitir ser usado por Deus, se envolver com os irmãos, funcionar junto dos irmãos, sabendo da sua importância. Sabe, irmãos, quando eu dirigi a minha empresa, eu fiz uma dinâmica na empresa uma vez. Eu reuni todos os funcionários da empresa numa sala que nós tínhamos. Eu fiz uma pergunta a todos, desde o gerente, dos diretores, dos gerentes, dos funcionários, até o zelador, o faxineiro, todas as funções, da mais
elevada, né, qualificação, até uma mais simples. E eu falei para eles assim, peguei uma caixa dos nossos produtos, coloquei e falei assim, isso aqui é o nosso produto, representa a nossa empresa. Eu falei, qual a sua importância? Que nota você daria para a sua importância nesse nosso produto aqui? Para que ele exista e para que ele vá para a rua. Aí o diretor deu uma nota alta. O chefe de departamento deu uma nota alta para si. Mas eu consegui o meu objetivo. O faxineiro, ele deu uma nota baixa. O cara do estoque, do almoxerifado, ele deu uma nota baixa. O cara do empacotamento, que etiquetava tudo, que fazia a parte de despacho das mercadorias, ele se deu uma nota baixa. Eu falei, vocês não entenderam? Se a nossa empresa não for limpa como ela deve ser limpa, vai interferir no produto. Se você que bota a etiqueta, colocar a etiqueta e for para o lugar errado, vai interferir no produto. Se você que cuida do almoxerifado entregar a tinta errada para ser impresso e chegar lá e imprimirem da forma errada, nosso produto. Vocês têm que entender que todos aqui temos a importância de nível 10 para excelência daquilo que está se buscando. E se nós alcançarmos 10 em cada departamento, o nosso produto vai ter um nível de excelência que ele vai sair muito, vai vender muito mais, a empresa vai prosperar muito mais e todos nós teremos um retorno no fim do ano muito maior, já que nós temos participação nos lucros. Agora, quando você pensa que você não tem importância, você já não faz com a devida excelência aquilo que você precisa fazer, você já não se entrega de coração como deveria se entregar, você não assume a responsabilidade que deveria ter, e isso compromete todo o processo de todos, não só o seu, mas de todos. Você sabia que a igreja é a mesma coisa? Nós temos irmãos aqui, que o dom dele é servir, mas ele não está servindo. A nossa igreja poderia ter um nível de serviço maior. Nós temos irmãos aqui que têm o dom de curar, mas ele não desenvolveu o seu dom, ele não ora pelos enfermos, ele não frequenta o Press Power, ele não faz parte de um movimento de oração da igreja, ele não está numa intercessão em sala de oração, ele não ora, então é menos gente orando pelos enfermos que poderia estar orando pelos enfermos, então haverão enfermos que ele teria a fé para curar naquela área e não vai ser curado as pessoas porque ele não funcionou no dom de cura que ele tem para aquela área, porque nós sabemos que dom de cura também vem por áreas específicas. Tem irmãos aqui que têm discernimento de espíritos, mas ele não desenvolveu esse dom que Deus o deu, porque ele não tem uma vida de oração, ele não participa do Press Power, ele não está conectado com irmãos mais maduros da igreja, da área profética da igreja, ele não desenvolveu isso, não funciona nem para a vida dele e nem para a vida dos outros. A igreja, não é só você que perde, a igreja perde. O que eu estou ministrando, irmãos, é para que todos entendam que não é só você que está perdendo, o corpo de Cristo está perdendo. E quando a igreja perde, o reino de Deus está perdendo. O reino de Deus está deixando de ter o alcance que ele poderia ter, a influência que ele poderia ter, gerar o impacto que ele poderia gerar, porque na verdade nós temos milhares de pessoas com algumas dezenas ou centenas funcionando. Só que o texto é claro em mostrar que todos têm dons, todos têm talentos. Uns numa medida maior, outros numa medida menor, mas todos têm, e todos são necessários, e que cada um tem um lugar no corpo. Amém? Agora abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Tinha uma musiquinha que a gente cantava quando era novo. Duvido que o pastor Rodrigo sabe essa. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Você não sabe, né?
Sabe nada, cara. Pior que ele sabe. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. É o seu, ó. Como fruto desse novo coração. O que você faz? Eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Ó, preciosa é a nossa comunhão. Oh, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, sempre vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando que a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vai falar pro seu irmão: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Viu? Essa é das antigas. Antigamente eles sabiam, viu? Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, sabe? Cara, vivendo um compromisso desse grande amor de Cristo. Tá na hora da gente voltar a ser igreja, irmãos. Igreja que cuida um do outro, igreja que tem compaixão do que está fraco. Como ele fala lá em Coríntios 12, quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro se alegra, todos se alegram. Abriu aí? Efésios. Capítulo 4. Versículo 7. Olha só. Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Há uma medida diferente de Cristo em cada um de nós. E há uma graça que se manifesta dessa forma. Pelo que diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu, que é, senão que também desceu primeiro às partes inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, aqui que eu queria chegar, deu, olha a palavra, alguns, para apóstolos. Então não são todos apóstolos. Apóstolo, aqui ele está falando, nesse versículo 11, vamos ler o versículo para você entender o que eu quero dizer. Alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e professores ou mestres. Aqui está falando dos 5 ministérios. Lembra que a diversidade de ministérios que lemos lá em Coríntios 12? Os 5 ministérios aqui, eles são funções organizacionais na igreja, que distribuem, organizam, distribuem e arranjam os dons dentro da igreja. Existe uma linha doutrinária hoje na igreja, não é o assunto de hoje, que
falam que não existem mais apóstolos. E, com certeza, não acho que nenhum de nós hoje deveríamos de ter a pretensão de nos colocarmos como apóstolos, segundo os apóstolos de Jesus, apóstolo Paulo, Barnabé, aqueles homens. Não acho que temos esta competência no sentido de querer usar o título à mesma altura que eles, e eu nunca usaria. Mas eu me considero apóstolo na função apostólica de enviar, de estabelecer, de ser pioneiro na implantação e de ser organizador, cabeça de um ministério, da implantação da igreja na cidade. Porque o apóstolo era o enviado para implantar a igreja e estabelecer cultura do reino de Deus em um lugar. O papel apóstolo é este, aquele que é enviado para implantar o reino de Deus e estabelecer a cultura do reino de Deus num lugar. Esse é o apóstolo, ele é aquele organizador, foi o que Paulo fez. Paulo andou com Jesus? Não, irmãos. Paulo foi levantado, ele teve um encontro com o Senhor, mas ele não era o discípulo de Barnabé, nem com Jesus encontrou. E a Bíblia diz que ele era apóstolo também. Então muitos defendem hoje que apóstolo só os 12, e o apóstolo Paulo, porque ele teve um encontro com Jesus, mas temos outros nomes no Novo Testamento que também tinham função apostólica e não encontraram com Jesus. E por quê? Eu entendo que apóstolo é uma função dentro do corpo, assim como pastor é uma função dentro do corpo, evangelista é uma função dentro do corpo, o mestre é uma função dentro do corpo, o profeta é uma função dentro do corpo. Eles vêm com uma posição, por exemplo, dentro da igreja nós temos alguns que foram levantados como profetas também. Eles têm o dom de Deus e eles têm a capacidade de receber de Deus com clareza direções e para a igreja aonde vem exortando, edificando e consolando o dia a dia dessa igreja local em que ele é um profeta. Deus fala com ele durante as orações dele, Deus ministra ao coração dele, ele tem encargo pela igreja e Deus o usa para quê? Para que ele, dentro do corpo ministerial da igreja, qual o corpo ministerial da igreja? Os 5 ministérios, aqueles que são os responsáveis pelos 5 ministérios funcionando dentro da igreja. O apóstolo, o mestre, o evangelista, o pastor, ele está ali, o profeta, ele está ali, ele funciona em conjunto com eles, para que a igreja esteja bem organizada, bem fundamentada, bem dirigida e funcionando. Então, por exemplo, aqui na nossa igreja, nós temos profeta. Então, muitas vezes, nós estamos orando, nós temos reunião, e nós chamamos e oramos, e durante aquela oração, Deus mostra para ele algo que tem a ver com a nossa realidade deste tempo, ou de um próximo tempo, ou até de algo que aconteceu que precisamos alinhar, porque a profecia vem para exortar, consolar e edificar, e ele exerce essa função dentro do corpo. Não é que ele é um guru, nada disso, não. Tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com os valores bíblicos, tem a ver com uma direção bíblica para o ministério, para o funcionamento do ministério, para a implantação, consolidação e desenvolvimento da igreja. Função simples, assim como o pastor. Então, ele fala que ele deu esses ministérios a alguns para organizarem a igreja, para o quê? Versículo 12, olha o versículo 12. Para Você é santo? Sim ou não? Em Cristo, sim. Você quer ser aperfeiçoado? Você precisa estar debaixo de um ministério que é apostólico. Hoje, muitas igrejas têm um foco só evangelístico. Tem igrejas que tudo para eles é ganhar gente. Só evangelismo, só evangelismo, só evangelismo. Nós
acreditamos aqui na Mananciais que nós precisamos encontrar um equilíbrio entre os 5 ministérios. Nós precisamos ter nossa parte evangelística, nós precisamos fazer um bom desenvolvimento pastoral, nós precisamos ter um bom desenvolvimento do nosso ensino, são os mestres funcionando, nós precisamos ter uma boa direção para onde estamos indo, uma visão da igreja, que é o que os apóstolos trazem, e nós precisamos ter um bom grupo de pastores cuidando e organizando, cuidando e discipulando os membros da igreja. Uma igreja que não tem os 5 ministérios funcionando, ela não tem os membros daquela igreja amadurecidos, sendo realmente aperfeiçoados na medida que eles deveriam ser e já estar, devido passar de certo tempo, aperfeiçoados. Por quê? Porque não funciona os 5 ministérios da maneira correta. E uma vez que não funcionam os 5 ministérios de uma maneira correta, e os santos não são aperfeiçoados, também o ministério não se desenvolve. Olha lá o que o texto fala: para o aperfeiçoamento dos santos, para a... Por que você tem que ser aperfeiçoado? Para você, conforme a sua maturidade espiritual se desenvolve, você também venha funcionar no ministério. Para o que mais? Para a edificação do quê? Do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Você vê, os 5 ministérios chegam, organizam, funcionam, você chega, é aperfeiçoado. Quando você é aperfeiçoado, você agrega valor ao ministério, você também passa a participar do ministério. Por quê? Qual que é o objetivo? Expandir o reino, edificar o corpo de Cristo. Versículo 13, para quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso é importante. Eu vejo hoje uma igreja que as pessoas pensam diferente, falam diferente, creem diferente, agem, não há uma unidade na fé. Deveria ser uma só fé, uma só unção, um só mover. Lembra? É isso que vai fazer de nós uma igreja forte. Hoje, as pessoas estão tão desconectadas que você encontra um grupinho com um nível de fé e outro grupinho que nem tem fé. Então não há unidade na fé dentro da igreja. Eles não creem do mesmo jeito, eles não pensam do mesmo jeito, por consequência, eles não agem do mesmo jeito. Para que a igreja precisa funcionar bem? Para que haja uma unidade da fé e também ao conhecimento do Filho de Deus. Por quê? É na minha comunhão com os meus irmãos que você conhece o caráter de Cristo. Quando eu me relaciono com um irmão maduro, com um irmão que já está aperfeiçoado, que já está na função do ministério, porque ele já foi aperfeiçoado, ele manifesta o caráter dele? Não, o caráter dele já foi transformado, ele não vive mais para ele, agora ele vive para Deus, ele não faz a vontade dele, ele faz a vontade de Deus, ele não pensa de uma maneira mundana, ele pensa de uma maneira bíblica, e ele funciona em obediência ao que Deus quer fazer através dele, para a glória dele. Quando a sua comunhão com esse irmão é que você conhece Cristo, porque Cristo está sendo revelado nele. Você quer conhecer mais de Jesus? Não adianta só ler a Bíblia. Pode ficar escandalizado o quanto você quiser. Para você conhecer mais de Jesus, você precisa conhecer homens que manifestam a Bíblia, que manifestam o que está escrito aqui. Você quer entender o que é amor? Ande com pessoas que já foram aperfeiçoadas no amor. Você quer entender como é o perdão segundo Jesus? Ande com pessoas que foram ofendidas, mas aprenderam a perdoar como Jesus. Você não vai entender o que é perdoar 70 vezes 7. Você já leu isso na sua Bíblia? Já? Que bom, né? Você pensa que você entende? Você vai ver a hora que você ouvir histórias como eu ouço, como eu ouvi uma
Essa semana, de uma irmã que foi por muitas vezes abusada, seguidamente abusada, virar e falar: mas eu perdoo. Só Cristo faz isso. Só Deus faz isso. Só o Espírito Santo leva uma pessoa a esse nível. Quando não tem o Espírito Santo, ele quer matar, ele quer descontar, ele quer retribuir o mal, ele quer pagar o mal com o mal, ele quer ver o mal do outro. Ah, não, eu quero que ele seja abençoado, eu perdoo. Quem é que faz isso? Jesus. O que Jesus falou na cruz? Pai, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse é Jesus. Jesus aparece nos irmãos aqui na igreja. Jesus se revela nos irmãos. Você quer conhecer Jesus? Você tem que conhecer os seus irmãos que já são mais maduros, que Jesus já os transformou. É assim que você vai aprender a conhecer Jesus. Porque de ler nós já lemos, mas na prática, muitas vezes achamos que é impossível, mas não é não, tem pessoas perto de você. Nós precisamos chegar a uma unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Eu acredito, irmãos, que nós podemos andar num nível de obediência à palavra de Deus e de santidade que vai impactar todas as pessoas ao nosso redor. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: cara, esse cara é diferenciado. O comportamento dele, os pensamentos dele, as atitudes dele, a postura dele, o falar dele, cara, é diferente. E essa diferença não vai ter algo a ver com uma realidade simplesmente humana, mas vai ter a ver com o fim desse versículo. Qual que é a última parte do versículo? Até que cheguemos à medida do quê? Da estatura. Eu já melhorei tanto nessas décadas. E eu sei que eu posso melhorar. Nosso objetivo é parecer com Jesus, irmãos. É as pessoas olharem para nós e falar: cara, diferente, hein? E qual o objetivo disso? Versículo 14, irmãos, é muito forte. Porque muitas vezes, muitas pessoas estão desconectadas da igreja. Você vê, domingo, nós enchemos esse salão 2 vezes e enchemos o salão daqui de trás. Não é verdade? Domingo nós tivemos aqui mais de 3.500 pessoas. Nós estamos aqui na quarta-feira, não encheu a galeria. Cadê mais de 60% dessa igreja que não está aqui hoje? Está todo mundo trabalhando? Ainda bem que você veio. Mas me surpreende, sabe? Eu acho que não tem 60% dessa igreja trabalhando quarta-feira, 7h30 da noite. Acho que tem um monte de gente que ainda não entendeu que existe um nível muito superior a ser alcançado. Só que qual o problema se uma pessoa não alcança? A explicação está aí no versículo 14. Para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, carregadas por aí por todo e qualquer vento de doutrina, pela artimanha e astúcia de homens que ficam, sabe como? À espreita para enganar. É o que mais tem hoje nesse raio do YouTube. Eu assisto em casa. Eu vejo lá que eu tenho meus pastores de estimação do YouTube.
Não, você precisa do corpo de Cristo. Você precisa de vida de igreja. Você precisa de comunhão com diferentes dons. Você precisa desenvolver o seu próprio ministério para cooperar no aperfeiçoamento dos santos, na implantação do reino de Deus. Nós precisamos de comunhão. Sabe por quê? Nós precisamos de comunhão para que não sejamos mais crianças levadas daqui para lá, para que não sejamos pessoas. Sabe o que está faltando muitas vezes na nossa vida? A comunhão, porque sabe por que a internet é confortável? Eu vou explicar por que a internet é confortável. Porque quando você não gosta do que falou, você clica para o próximo vídeo. Mas isso não é evangelho. O evangelho fala o seguinte, irmãos, que nessa comunhão fala-se a verdade em amor. Bota o versículo antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas daquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, olha, todo o corpo, o quê? Bem, e pelo auxílio de, segundo a eficaz operação de, faz o quê? Para sua, em, dá para ficar em casa vendo YouTube? Vai crescer assim? Quem está em casa sozinho? Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, dizendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Sabe qual é o problema? Nós estamos vivendo na época que vai acontecer o que Jesus falou que estava acontecendo no fim dos tempos. Eles buscariam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, segundo o seu próprio ventre. É o que está acontecendo. Porque na internet, eu gosto dele. Eu não gosto daquele ali, não. Não, eu gosto. O pastor é muito radical. Ué, se o seu pastor é radical, mas ele não é bíblico, você tem que mudar de igreja. Mas se ele é radical e é bíblico, você que vive o que ele está falando. Estão me acompanhando aí? Já acabou meu tempo. Posso mais 10 minutos? Então eu vou 20. Olha só. 17. E portanto, digo isto, e testifico no... Olha, é uma advertência. O apóstolo está fazendo uma advertência às pessoas. Ele está falando, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, o quê? O que é isso? Eu já sei. Sei o que eu estou fazendo. Já entendi. Não preciso. Pode deixar. Isso é vaidade da mente. Eu preciso. Eu não sei. Tem coisas que eu não tenho. Eu sou carente. Não dá para ir sozinho. Deus não fez para ser sozinho. Deus não fez para ser independente. Mas tem gente que ele é assim. Sabe como é que essas pessoas estão? Olha o que diz o versículo 18. Elas estão com o seu entendimento obscurecido. E elas estão separadas da vida de Deus. Porque aonde está a vida de Deus? No corpo. Muito bem. A vida de Deus está onde? Se você está lá sozinho em casa,
Você é membro fora do corpo. A vida de Deus está no corpo. Estão com seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. Isso é muito sério. Tem muita gente desse jeito. E é por isso que hoje eu vejo cristãos se entregando à lascívia. Olha o que o texto fala: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram para cometerem toda a impureza com ganância. Porque quando você se isola do corpo, fica fora da vida de Deus, seu pensamento começa a ficar obscurecido, você começa a viver engano. Sabe o que a pessoa começa a fazer? Praticar as coisas que praticavam antes de converter. Quem já viu um monte de crente que depois de tempo se desvia e volta a ser como era? Quem já viu aqui? Todo mundo aqui já viu crente assim. Por quê? Ele se isola do corpo, a vida de Deus nele se esvai. A Bíblia fala: não extinguais a vida de Deus se esvai dele. Ele começa a voltar a viver nos seus próprios pensamentos, não tem mover do Espírito Santo, não tem mais constrangimento, a mente fica cauterizada, o pecado começa a ter lugar de novo na vida dele, porque a concupiscência está lá, ele é tentado segundo a concupiscência dele, ele começa a dar lugar ao pecado de novo, daqui a pouco ele está andando aí em lascívio, está andando aí fazendo besteira, está praticando barbaridades. Eu já vi crente fazendo coisas que acho que até o diabo duvida. Fala: não é possível que esse cara está fazendo isso. Depois de tudo ele está fazendo isso. Acho que até o diabo fala: não é possível. É muito pecador esse cara agora. Porque a Bíblia fala: esvazia a casa, tira o valente da casa, mas depois esvazia a casa. Ele vai, busca 7 piores e volta com 7 piores. Sabe, irmãos, nossa preocupação, nosso zelo como pastor é que todos cheguemos à maturidade. Não dá para ter uma igreja em que alguns são do ministério, alguns só têm dons. Isso não é bíblico. Todos temos dons, todos devemos crescer nos nossos dons, todos temos que ser aperfeiçoados para o ministério. Foi o que você leu. Irmãos, você tem um chamado. As pessoas falam: pastor, como é que eu sei que eu tenho um chamado? Ué, é só ler a Bíblia. Já está escrito ali o teu chamado, mano. Mas pastor, eu vou responder como? Basta viver a vida da igreja, que você naturalmente é aperfeiçoado, é desenvolvido, é encaixado e será manifesto. Amém? Em quanto tempo? Depende da medida do dom de cada um, no tempo de Deus, da vida de cada um. Mas o que importa é que você esteja respondendo a Deus na medida que Ele já lhe deu. Vamos repetir? Na medida que Ele já me deu. É o que importa, irmãos, é que você responda. Então, esse texto abre aí, Romanos capítulo 12. Vou fechar com esse texto. Eu não ia ler ele não, porque para não estender muito, mas vocês me deram 10 minutos, só usei 5. Romanos 12, versículo 3. A gente gosta de falar o versículo 2. Todo mundo aqui conhece bem Romanos 12, 2. Mas lembra, ele não está separado
Você tem que seguir o negócio, irmão. Pois eu digo, pela graça que me é dada, a versão que está aí é que eu estou lendo? Isso. Pois eu digo, pela graça que me é dada, a cada homem dentre vós, que não altamente do que deve pensar. Não pense de si mesmo muito mais do que se deveria pensar, senão que pense com... Quando você fica em casa e acha que não precisa do irmão, você está pensando de si mesmo mais do que devia pensar. Você devia ser mais sóbrio. Cara, eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso dessa comunhão. Né? Deixa eu abrir outra versão aqui, que a minha Bíblia aqui está diferente da versão que vocês estão aqui. Eu li qual versículo? 3. Vamos para o 4. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns. Irmão, não dá para viver sem igreja. Não dá para viver sem os irmãos. Parei em qual? Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a... Olha, tem profeta que tem um nível, tem profeta que tem outro nível. Você está lendo aí. Olha aqui, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. O que exorta, na exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. O amor entre nós seja sem... Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é... Olha que coisa linda agora. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Uau! Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Compartilhando a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso é vida de igreja. Amém, irmãos? Então que você, como Paulo falou, não façais como alguns que têm deixado de... Não, quarta-feira vem para o culto. Sexta-feira, vem no Press Power. Domingo vem na igreja. 3 dias, pastor. Irmão, deixa eu te falar. 4 horas e meia. Numa semana de quase 200 horas. É muito pouco. Você deveria ficar preocupado. Como é que eu vou me dedicar menos de 5 horas, 6 horas ao Senhor, numa semana que tem 24 vezes 7, quantas horas? Quanto dá isso aí? Cadê os matemáticos de plantão? 168? Uma semana de 168 horas. Você dedica 6 horas ao Senhor na semana e acha muito? Tu não é crente não. Oito horas da semana na igreja seria 5% só da sua semana. Você não deu nem o dízimo do seu tempo ao Senhor. Por isso que os crentes estão mequetrefe.
Os crentes de meia tigela? Não, mas eu estava bonitinho até agora. Vamos acabar o culto. Eu estava indo bem, estava indo bem. Você veio no culto, você merece só aplauso. Vamos ficar de pé. Oh, Jesus. Espírito Santo, como nós oramos no início, que essa palavra entre no nosso coração. Que a gente consiga realmente ter revelação de que sozinho não dá. Que a gente alcance essa revelação de que o Senhor nos fez para ser um corpo bem ajustado. De que nós precisamos uns dos outros. De que nós conheceremos o Senhor na medida que nos relacionarmos em amor. Senhor, que essa palavra, ela tenha tanta força em nós, porque livra-nos de sermos, como lemos ali em Efésios, jogados de um lado para o outro, enganados por qualquer vento de doutrina. Livra-nos dessa instabilidade, desse engano. Essa é a nossa oração, Pai. Quero abençoar em Teu nome cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Que sejamos edificados em amor, aperfeiçoados em amor. Que sejamos, Senhor, realmente essa igreja essa noiva linda que lhe agrada. Que a nossa comunhão seja uma comunhão aqui na Mananciais, Senhor, santa, em amor, que o Senhor olhe e se agrada da noiva que tem. Queremos ser uma noiva bela para o Senhor, como igreja, sem brigas, sem fofocas, sem intrigas, sem invejas. Livra a gente de tudo isso, Senhor. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém.